Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Talking Church. E hoje nós vamos falar sobre legado. Qual é o seu legado? Legado. O que é legado? Coisas que você passa adiante, né? Princípios, ensinamentos, histórias que marcam a vida das pessoas. Isso é legado. E se você fosse parar para pensar agora, quem deixou um legado para você? Quem que te inspira? Talvez seja o seu pai, talvez os seus avós, talvez um professor, ou talvez o Naruto, ou o Superman, ou até mesmo a Dora Aventureira, desde que ela te passe um princípio, né? Bom, e na Bíblia? Nós vemos muitas pessoas que deixaram legados, né? Se a gente fosse contar aqui centenas de pessoas que deixaram legados e marcaram a nossa história, e ainda marcam a nossa história e vão marcar uma geração, não é mesmo? Hoje a gente vai falar de uma pessoa especial e eu tenho certeza que você já ouviu falar dela. Quem aqui já ouviu falar de Davi? Bom, Davi, né, é um garoto destemido, guerreiro, valente, se tornou rei de Israel, homem segundo o coração de Deus, matador de gigantes, impossível não ter ouvido falar dele. E outra pessoa que a gente vai comparar, quem já ouviu falar de Saul? Saul não é muito bem falado na Bíblia, né? Mas, antes da gente começar a falar e compartilhar melhor essa história, eu quero que você abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 8, fala assim: Golias veio, parou e gritou para os israelitas: Por que é que vocês estão aí em posição de batalha? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolha um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer, eu serei escravo de vocês, mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão os meus escravos. Eu desafio agora o exército de Israel. Mande alguém para lutar comigo. Quando Saul e seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Muito bem, uma história que a gente já conhece muito bem, Saul confrontado pelo exército dos filisteus, mas é interessante a gente ver como que Saul se tornou o rei de Israel. Naquela época, os profetas, eles ungiam o futuro rei do povo de Deus. Então, Saul foi olhado por Deus e falou: esse cara é um cara legal, ele, né, é um cara de princípios, vamos ungí-lo. E aí Samuel então vai e unge Saul como rei. Porém, quando Saul se torna rei de Israel, ele se torna um rei preguiçoso, senta no pudim, não se preocupa mais em passar princípios bíblicos, princípios cristãos, princípios para que o povo adorasse a Deus. Ele não ensina ao seu exército a como batalhar, ele não prepara o povo, ele simplesmente se fecha no seu mundinho e fala: agora que eu que mando aqui, eu vou curtir a minha vida, eu vou aproveitar, isso aí, faço o que vocês quiserem. E ele não se importa em deixar princípios, ele não se importa em deixar um legado. E aí os filisteus chegam então e batem na porta de Israel e começam a ameaçar o povo, né? E o que acontece? Saul com seus soldados covardes sai correndo, gritando: socorro, nós vamos morrer, acabou, agora a gente vai morrer, olha o tamanho daquele cara. Ficam desesperados. Então Deus olha e fala: Saul, te coloco para ser rei, líder do meu povo, e você me dá uma dessa, seu covarde, seu medroso, olha o que você fez com o meu povo, olha o que você fez com os meus soldados. Então Deus, agora ele consagra outro para ser rei de Israel. E aí vem Samuel, vai na casa de Jessé, e vai e unge Davi. E Davi então vem até Saul e fala: Saul, eu vim para enfrentar esse gigante, eu vou matá-lo. Naquela hora todos riem, soldados falam: você é um menininho, o que você está falando? Você não pode vencê-lo, ele é um gigante. Então Samuel, destemido, fala: não, eu vou vencê-lo, porque Deus me mandou aqui, Deus vai me ajudar a vencê-lo. Davi vai lá, pega 4 pedrinhas, vai até o gigante com a sua funda, né, que era um estilingue bem mais legal, que parecia um laço de cowboy, alguma coisa assim. E aí ele joga e acerta o gigante e vence. E Davi então começa a vencer muitas batalhas, ele começa a mostrar que ele é um cara de princípios, ele começa a deixar um legado desde pequeno. Então Saul, com inveja, manda os soldados lá para matá-lo e tal, mas ele preparado, ele junta uma galera ali, os seus soldados, e no tempo certo ele se torna o rei de Israel. Ciente então de que ele agora era rei,
ele precisava deixar um legado, ele precisava preparar o povo, mudar os conceitos, e ele leva o povo então de Israel aos princípios, né? Buscar a Deus, adorar, ele prepara os seus soldados, muito ao contrário do que Saul fez, não é mesmo? Saul, ele não se importou em deixar um legado e ele só lembrou então do que ele estava fazendo de errado quando o gigante bateu a porta, quando os problemas chegaram na sua casa. E isso me faz lembrar então de uma frase: não importa o mundo que você vai deixar para os seus filhos, mas o que importa é os filhos que você vai deixar no mundo. Porque se seus filhos tiverem princípios, eles podem mudar o mundo. Bom, Davi agora como rei, ele prepara o seu povo. E o mais interessante é que os seus soldados estão sendo muito bem preparados, porque ele sabia que haveriam mais batalhas, e talvez novamente com os filisteus. E aí a gente chega em uma outra parte da história, que eu quero que você abra comigo, em 2 Samuel, capítulo 21, no versículo 15, que fala assim: houve outra guerra entre os filisteus e Israel. Davi e os seus soldados foram e lutaram contra os filisteus. Durante a batalha, Davi ficou muito cansado. Um gigante chamado Isibenob tinha uma lança de bronze que pesava mais de 5 quilos e usava também uma espada nova. Ele pensou que podia matar Davi, mas Abisai, um soldado de Davi, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. No versículo 22, fala assim: estes 4 eram descendentes dos gigantes da cidade de Gate e foram mortos por Davi e os seus soldados. Olha só que loucura! Os soldados de Saul correram amedrontados e assustados quando viram Golias. E agora, em continuação da história, no futuro, Davi e os seus soldados vencem os 4 gigantes, esses gigantes que eram parentes de Golias. O que nós entendemos aqui é o seguinte: Saul, ele não podia ensinar os seus soldados a matar gigantes, porque ele não era o matador de gigantes. Ele era um covarde e com isso os seus soldados se tornaram covardes também, não é mesmo? O que a gente aprende com isso é: você não pode passar princípios se você não vivê-los. Você não pode expressar sentimentos se você não senti-los. Ou melhor, você não pode deixar um legado se você não construí-lo antes. E é isso que o Davi fez. Davi sabia da autoridade que ele tinha, ele era rei de Israel e ele tinha que mudar, ele tinha que deixar um legado e ele se preparou, ele se dedicou. E não é à toa que hoje nós estamos falando dele aqui, mais de 10 mil anos depois dessa história ter acontecido. E você? Você tem deixado um legado? Eu não sei o que você está passando, eu sei que você tem dificuldades, assim como todo mundo. Talvez você tenha muitos gigantes para enfrentar. Talvez os seus gigantes são seus relacionamentos. Talvez seus gigantes são a sua família, os seus pais. Você não consegue, resolver os problemas na sua casa. Talvez os seus gigantes são seus vícios. Talvez a depressão. Talvez você se feche no seu mundo e você está vivendo uma vida de Saul. Você acha que nada importa. A gente acaba esquecendo do nosso legado, a gente quer viver só o presente, aproveitar a vida. Mas o que você vai deixar para os seus parentes? O que você vai deixar para os seus filhos? O que você vai deixar para as pessoas ao seu redor? Isso é importante. Deixar um legado é importante. Não por egoísmo, não para se aparecer, não para se engrandecer. Mas se hoje você refletir na importância que o seu legado faz, você pode mudar a história da sua vida, você pode mudar a história da sua família, você pode mudar a história do mundo. Qual é o legado que você está deixando? É isso aí, galera. Espero que esse vídeo tenha feito você refletir a importância de deixar um legado. Se você curtiu, curte mesmo, né? Clica aqui embaixo em curtir, compartilha e se inscreve no canal que logo mais a gente vai ter mais vídeos, beleza? Valeu, paz!